Olá, mamães! Boa noite! Sejam bem-vindas ao nosso encontro aqui das terças-feiras. Todas as terças-feiras nós estamos aqui para falarmos dos desafios da criação dos nossos filhos. Eu ajudo as mães que escolheram, o caminho da criação com respeito, com acolhimento, com afeto e sem violência. Uma maternidade consciente que busca acolher seus filhos, e que busca ter com eles relações de conexão, de afeto, sem uso do castigo, dos gritos, da violência. Então sejam bem-vindas. Eu sou Luciana Santos, sou educadora e consultora parental, sou advogada também, sou mãe do Miguel, que está com 3 anos e quase 5 meses. Sou também a hipnoterapeuta em formação. Tudo isso, para estar aqui para falar com você sobre esse tema tão importante que é a criação dos nossos filhos. Hoje nós vamos falar sobre recompensa. É um recurso, que é muito utilizado na criação tradicional e que às vezes a gente até se esquece, mesmo tendo escolhido a criação consciente, tendo escolhido quebrar esse padrão aí da criação tradicional, a gente acaba se perdendo um pouco, a gente se esquece, de que sutilmente este recurso ele guarda dentro, por trás de si algo muito prejudicial à relação, à criança, criando às vezes situações muito ruins para a criança. Então nós vamos falar hoje sobre isso, sobre recompensa. E antes de tudo eu quero relembrar que as bases de tudo que nós falamos aqui são as bases do modelo de criação que eu escolhi para a minha vida, para a vida do meu filho, que é a criação em que eu possibilito a ele ter voz na relação. Então por isso eu chamo o modelo de criação criança com voz, que é aquela criação em que a criança tem voz, tem lugar, tem presença nessa relação. Então, tudo parte do respeito para com ela e também da construção de uma relação em que há respeito também conosco. Não é uma criação em que há respeito só nosso para com a criança. É um respeito mútuo, é uma relação baseada neste princípio básico do respeito. Então, só para relembrar aqui, as bases desta relação são a consciência do adulto, tanto em relação à criança e tudo que ela traz consigo, todas as suas, os desafios do seu desenvolvimento, das suas fases, o adulto consciente do que é a infância, do que representa cada uma das fases da criança, e também um adulto consciente de si, consciente das suas emoções, consciente da sua bagagem, conscientes dos seus sentimentos, dos julgamentos que muitas vezes nascem dentro de nós. Então, um adulto consciente na relação, construindo essa relação com a criança a partir deste lugar de consciência. E também do afeto, do acolhimento, uma relação consciente e acolhedora, que acolhe as emoções, que acolhe as necessidades, que acolhe os sentimentos, Ao invés de a gente ir para aquele caminho, tradicional da repressão dos sentimentos, das emoções e ficarmos, focados em mudar padrões de comportamento dos nossos filhos, aqui nós temos um diálogo diferente, nós temos um olhar diferente. Nós buscamos acolher, tudo que vem da criança, e trabalhar com tudo que vem dela a partir deste lugar de afeto, de acolhimento, de olhar para ela e saber que ela veio ao mundo, e que ainda tudo é muito novo para ela, que ela está descobrindo, que ela está desenvolvendo habilidades e que ela precisa de nós, como adultos conscientes e responsáveis por ela, de ajuda para desenvolver os seus processos de aprendizado, desenvolver os seus processos, passar pelos seus processos de aquisição de habilidades que não nascem com ela. Nós, seres humanos, não nascemos com todas as habilidades que nós temos na vida adulta. Então, nós precisamos, quando crianças, do apoio, da ajuda do adulto. E esta criação, então, esta relação que nós falamos aqui, é uma relação que parte deste acolhimento da criança e de tudo que vem dela, seja isso desafiador ou não. E também de um lugar, de uma comunicação e uma relação sem violência. Aqui partindo do pressuposto de que há violência física e violência emocional e que nenhuma das duas nós queremos para esta relação.
Então, para essas mamães que escolheram essa relação com seus filhos, né, e que escolheram, né, conduzir os desafios da relação, da criação dos filhos, a partir deste lugar de consciência, de afeto, de acolhimento e também de não violência, é para estas mães que eu falo, é para estas mães que estão nessa busca. Eu sei que às vezes, né, o caminho parece muito difícil, essa jornada parece muito difícil, mas eu estou aqui de novo, né, mais uma vez para te dizer que é possível, que a gente pode conseguir ter com os nossos filhos uma relação muito saudável, muito leve, né, e também muito feliz, né, porque quando os desafios batem à nossa porta, né, às vezes no dia a dia com a nossa criança, às vezes tem muito mais desafios do que momentos de tranquilidade e de paz, né, a depender da época, do momento, né, quando os desafios batem à nossa porta, a gente pode em algum momento se sentir, né, sem esperança de conseguir ter com os nossos filhos uma relação respeitosa, uma relação sem violência. Mas não, na verdade não. Na verdade é possível sim, na verdade a gente, né, a cada dia que a gente tentar, quantas vezes a gente tentar, isso vai ser bom para eles, isso vai ser bom para nós. Isso nos permite, né, melhorar como seres humanos, melhorar como mães, melhorar como mulheres. Então, eu estou aqui para reforçar essa sua escolha e para te ajudar também. E hoje, né, nós vamos falar sobre a recompensa. E por que falar sobre isso? O que é a recompensa? A recompensa, né, normalmente é utilizada, né, e muito utilizada na criação tradicional como uma forma, né, de fazer a criança fazer ou não fazer aquilo que a gente quer. Né? Então a gente acaba dando uma recompensa para ela. Né, com todo o cuidado, eu vou fazer aqui uma comparação, e sei que muitas pessoas, né, tratam, por exemplo, os bichinhos de estimação como filhos. E aí, só que a gente está falando ali, né, de seres que são animais, que não são racionais, né, seres animais não racionais. Por exemplo, né, no caso dos bichinhos em adestramento, eles ganham recompensa quando eles fazem algo que o dono quer que eles façam, que o adestrador quer que eles façam. Né? Então eles ganham recompensa e isso reforça que eles devem continuar fazendo aquilo. E quando eles não fazem também, né, eles costumam receber castigo ou uma repressão, ali uma correção daquilo que eles estão fazendo. Então a recompensa, normalmente, né, o que vem por trás da recompensa é a ideia de manipular o comportamento da criança. E parece pesado dizer que é manipular, mas assim, na verdade, o que a gente quer no fundo, quando a gente oferece uma recompensa, é manipular. Você pode até pensar assim, mas é um encorajamento, é dar um encorajamento, é fazer com que a criança sinta vontade de fazer aquilo ou não fazer. Mas na verdade é uma manipulação da mesma forma, porque a criança ela tem que sentir o desejo de fazer algo ou não fazer algo por ela mesma, né? Tem que vir de dentro dela, né? E pelo próprio valor que aquilo tem, e não por uma promessa de uma recompensa em troca. Então, por exemplo, né, eu recebi, né, de uma mãe, né, recentemente, até postei, acho que foi ontem, né, falando sobre a mãe que colocou ali uma pergunta para mim, dizendo o seguinte, que a filha só come se ela só almoça, né, só se alimenta se ela oferece uma recompensa, no caso, em geral, a sobremesa. O que ali acontece, né? A mãe quer que a filha coma, então ela está fazendo ali, só um minutinho, gente. Ela quer que a mãe ali, ela quer que a filha coma, né? Ela quer que a filha se alimente, e ela então usa daquilo que tem ao seu alcance para manipular esse comportamento da filha. Então ela oferece uma recompensa, que de certa forma é o caminho mais fácil, né? É o caminho mais curto. Por exemplo, se a criança, né, sente vontade de comer sobremesa, se é uma criança que gosta de sobremesa, claro que a criança vai ficar tentada, vai ficar, né, vai se sentir estimulada a querer almoçar para ganhar a sobremesa, porque ela valoriza a sobremesa, é algo importante para ela, ela gosta.
E nesse processo aí, o que acaba acontecendo é que a mãe reforça o gosto da criança pela sobremesa, porque aquilo é visto como bom, como algo que é positivo, ela espera, né? Ela vai ganhar aquilo. Então, quando a criança ganha a sobremesa em função da troca, né, de ela ter almoçado, a mãe não está, né, desenvolvendo na criança o gosto pela alimentação, né? No caso, geralmente, a alimentação mais saudável, que é a refeição. Então, a mãe está manipulando ali o comportamento da criança, fazendo com que ela faça aquilo que a mãe quer, porém, utilizando aí do caminho mais curto, que poderia, né, ser a mesma coisa se aplicar com o castigo, né? A gente às vezes quer parar, né, fazer com que a criança pare um comportamento, que a gente quer deter um comportamento da criança aplicando o castigo. E aí tanto a recompensa quanto o castigo são recursos, né, muito utilizados na criação tradicional punitiva. E tanto um quanto o outro, eles são muito ruins para a criança. Nenhum nem outro ensina para a criança nada, né, de positivo. Na verdade, o que às vezes cria na criança, no caso da recompensa, cria na criança o sentimento até de manipulação mesmo, né? Ela sente que é manipulada, ela sabe que se ela... E também ela pode criar ali, né, um conceito, né, entender que aquilo é uma lógica de barganha, uma lógica de troca, e que tudo que ela, né, faz pode trazer para ela algo em troca. Então ela passa a não fazer mais as coisas por si mesma, por entender que há algo de bom naquilo. Ela passa a fazer as coisas porque ganha algo em troca. Então isso vale para qualquer situação. Vamos tomar banho que depois a mamãe brinca com você um pouquinho. Uma série de coisas, né, assim, que a gente, né, pode considerar que aquilo é utilizado como promessa para que a criança faça algo. Isso é a tal da recompensa. E a recompensa, ela tira da criança o senso, né, de responsabilidade, de autorresponsabilidade, ela não valoriza as ações, né, ela não toma a iniciativa de fazer as coisas por si só, né, pelo valor que aquela coisa tem, que aquela ação tem. Ela só faz as coisas, né, em troca de algo. Então, ao longo do tempo, ela vai refortalecendo este comportamento, ela vai fortalecendo essa crença dentro dela. E no caso, né, por exemplo, no caso dos presentes, né, às vezes os presentes são tratados como recompensa. Eu até no post que eu coloquei, eu utilizei o exemplo do Natal, né, que eu vi um vídeo, né, até posso contar aqui para vocês, a historinha foi até com meu filho mesmo, né, um vídeo de Natal, foi ali aquele videozinho que um shopping, se não me engano, um shopping de Recife, né, ele disponibilizou um software em que a gente colocava os dados da criança e o programinha fazia um vídeo, né, do Papai Noel falando para a criança, né, falando o nome dela, a idade e o gosto, né, particular dela, para que ela sentisse que era o próprio Papai Noel falando com ela, e ele falava algumas coisas ali. E eu achei muito bonitinho de começo, eu não vi o vídeo todo. E eu cometi essa falha aí, né, de mostrar para o Miguel o vídeo todo antes de ter visto. E aí eu vi que o Papai Noel falava assim, ó, no final, seja uma criança boazinha, ajude em casa, ajude nas tarefas de casa, e assim o Papai Noel vai lhe trazer um lindo presente. O que o Papai Noel estava dizendo ali, né? A criança só ia ganhar o presente se ela fosse boazinha, se ela ajudasse nas tarefas de casa. Então, aquilo é, na verdade, uma manipulação, né? É uma manipulação da criança. A gente, quando usa esse caminho, esse recurso, a gente está manipulando a criança. A gente coloca ali uma condição para ela e ela passa a se comportar, né, buscando aquilo. Então, já viu aquela, né? Eu me lembro muito isso até hoje não é tão forte assim, mas a gente via muitas crianças ao longo do ano todo, né? Os adultos reforçando ao longo do ano, falando para a criança, se não fizer isso, aqui o Papai Noel não vai te dar presente, né? Sempre reforçando isso. Então a criança, ela ficava ali focada, né, em ganhar o presente.
ela não estava tendo a oportunidade ao longo de todas as suas ações ali, de aprender que determinadas coisas são importantes por si só. E além disso, o presente ele perde o sentido, né? Ele vira ele vira na verdade um prêmio, né? Ele vira ele muda a característica de algo afetuoso, de que tem por trás um afeto, né? Um desejo de presentear, né? Porque o presente, né, de Natal, ou qualquer que seja ele não pode então vir relacionado à ideia de troca, né? Senão não é um presente, né? Senão não é algo, por exemplo, no seu aniversário, se você não se comportar bem, você não vai ganhar a festinha, você não vai ganhar o presente que você quer. Isso não é, né? A gente tira ali a magia, né? O sentido daquele presente, o sentido da comemoração, o sentido de dedicação nossa para os filhos, né? De nosso afeto. E a gente passa várias coisas negativas para eles. Primeiro a gente passa essa crença, né? De que tudo tem algo em troca, de que tudo tem um preço, de que a gente pode negociar tudo. E aí isso cria, né, adultos assim, que manipulam, que tem esse sentimento de manipulação das pessoas, né, que esse desejo de manipulação. A gente tira também da criança, né, a possibilidade de aprender, né, por exemplo, que as suas ações têm resultados, têm efeitos naturais, que não são só a perda de um presente. Porque, por exemplo, né, eu já vi acontecer muito isso. Às vezes a criança, né, se bate no amiguinho. E aí a gente vê, às vezes, os pais falando, ou colocam de castigo, ou às vezes falam da tal da perda do privilégio, né, de alguma coisa. Por exemplo, você bateu no amiguinho, você vai ficar uma semana sem descer para brincar na brinquedoteca ou no parquinho. Ali a gente, né, tira da criança a oportunidade de aprender qual é a consequência de fato de ela brigar, de ela bater no amiguinho. A consequência acaba sendo, né, completamente desconectada daquilo. Então ela não tem a possibilidade de aprender. Se a gente coloca, por exemplo, uma recompensa também, a gente tira da criança o direito, né, a oportunidade de aprender a dar valor naquilo que está sendo pedido dela. No caso da alimentação, né, no caso dessa mãe que comentou sobre a recompensa para a filha para almoçar ou para jantar, ela está fazendo algo muito ruim para a filha. E ela não está fazendo porque ela é má, tá, gente? Eu não quero aqui, né, que pareça que eu estou dizendo que essa mãe está fazendo algo de ruim para a filha, né, de propósito, ou sabendo que está. Na verdade, não. Isso acontece porque a gente não sabe mesmo, a gente não tem recurso para seguir aquilo que é o caminho que a gente quer, que é o caminho do respeito, né? A gente acaba, né, se atrapalhando aí. Então, para isso a gente, né, buscando conhecimento, acaba nos ajudando muito. No caso dessa mãe, ela está criando ali, né, crenças muito equivocadas a respeito da própria alimentação. Ela está tirando da filha o gosto, né, a possibilidade de desenvolver o gosto pela alimentação, o gosto por aquilo que ela come, o gosto por aquele momento, né, da alimentação. Ela foca, né, na sobremesa, que é algo que ela já gosta, que tem dentro dela ali alguma demanda, né, mais para o doce, mais para a sobremesa. Então, ela está tirando da filha essa oportunidade. Ela está tirando da filha a oportunidade de aprender a se relacionar com a alimentação. E, né, isso pode trazer efeitos muito ruins na adolescência, né? Pode vir sobrepeso. Ela começa, por exemplo, a valorizar muito mais a sobremesa, exatamente pelo que eu falei, que é visto como algo positivo, né, algo que dá um prazer para ela, não só de conseguir aquilo, porque, né, conseguir aquilo significa, né, uma vitória, como também o gosto que ela já tem pela própria sobremesa. Então, né, e o foco que ela dá também para a sobremesa. Então, né, as coisas se invertem, perde aí o sentido né, se o objetivo é fazer a criança se alimentar, né, pode até ser conseguido, né, no momento, né, naquele momento, né, por algum tempo isso pode funcionar, mas, né, a longo prazo isso não é sustentável, isso não passa para a criança os valores que a gente quer passar, né, os valores que a gente quer construir na base da criança que ela vai levar para a sua vida toda. Então a recompensa é muito ruim.
no lugar da recompensa, a gente deve fazer o que então, né? No lugar da recompensa, a gente deve construir conexão com os filhos, né? Uma relação em que a gente possa contribuir para que eles criem o gosto, né, por fazer aquilo que a gente espera deles, né? Que eles entendam a necessidade de fazer aquilo que a gente espera deles. Então, por exemplo, né, eu tenho aqui muita dificuldade com o Miguel para escovar os dentes, muita, ele não gosta de escovar os dentes. Ele fala que não gosta do sabor da pasta de dente, ele fala que não gosta da escova, né? Ele arruma muitos motivos para não escovar os dentes. Então, se eu colocar uma recompensa, possivelmente vai funcionar, né? Possivelmente vai. E olha, gente, muitas vezes, né, mesmo sabendo de tudo isso, eu às vezes escorrego um pouco na abordagem. Por exemplo, outro dia a gente tinha combinado de ir ao shopping, né, para passear um pouquinho. Nem o shopping nem tava, né, não é nem o objetivo de ver nada específico, era só para passear um pouquinho. E aí ele não queria escovar o dente de jeito nenhum. E eu, né, assim, né, falei assim, Miguel, a gente precisa escovar o dentinho, senão a gente não vai poder ir no shopping, porque para ir no shopping precisa que estar com o dente escovado. E aí ele saiu numa correria para escovar o dente. Então, assim, né, de certa forma, aquilo, né, ganhou um sentido, né, ir ao shopping ali, né, eu acabei usando sem querer, né, com um ar, né, com um sentido de recompensa, né, se ele escovasse o dente, ele iria ao shopping. Mas, na verdade, eu estava querendo dizer que se não escovasse o dente, não tinha como ir ao shopping, mas também não era verdade. Então, né, ficou ali uma coisa meio mal resolvida. Então, eu consegui depois, né, entender, né, eu entendi ali imediatamente, mas eu consegui construir isso, né, na minha cabeça, assim, no sentido de que eu tenho que evitar essas pegadinhas aí, eu tenho que evitar cair nessas pegadinhas, porque senão eu crio uma relação do Miguel com escovar o dente ou de qualquer outra coisa, né, da nossa rotina, que eu também não quero criar, que é essa ideia aí de que, né, fazendo uma coisa eu consigo outra, e de que aí eu não me apego, eu não preciso, né, me entender, eu não preciso construir nada a respeito dessa coisa que eu tenho que fazer. Então essa é a ideia aqui que eu queria passar a respeito da recompensa. No mesmo lugar da recompensa também tem o castigo, né? O castigo e a recompensa, eles estão meio que ali, né, lado a lado. Porque se a gente pensar o seguinte, né, no caso daquele vídeo do Papai Noel, ele, né, estava dizendo que se a criança fosse boazinha, ela iria ganhar um presente. Por outro lado, ele estava dizendo implicitamente que se a criança não fosse boazinha, ela não iria ganhar o presente do Papai Noel. Então aquilo é um castigo, né? Aquilo a criança vai sentir que não se comportar bem, ela vai ser castigada, né? Ela vai ser penalizada, ou então ela vai perder, né, o privilégio de ganhar o presente do Papai Noel. Então ela pode até se comportar, né, bem, com o objetivo de não de ganhar o presente. Ela pode até conter algum mau comportamento que, né, que ela esteja tendo, com o objetivo de ganhar o presente do Papai Noel. Mas não é o fato, né? Não é o que está por trás de fato, o que a gente quer ensinar, o que a gente quer passar para a criança, né? Sobre o comportamento, sobre as suas ações, sobre as consequências das suas ações, né? Isso não vai estar sendo passado, isso vai estar sendo deixado de lado. Então é muito importante a gente se atentar para isso, é muito importante a gente, né, ficar atento, né, ficar mesmo se apegar a essas minúcias aí, esses detalhes, porque isso pode, né, acabar colocando aí em xeque, né, a nossa escolha por uma criação mais consciente. Então eu chamo a atenção para essa questão da recompensa, porque é muito sutil, né, é muito sutil. E é tão entranhado, né, dentro da nossa cultura, é tão né, enraizado, que a gente acaba não percebendo às vezes. E muitas vezes, né, por mais atento que a gente esteja, a gente cai na pegadinha, né? A gente cai nessa historinha aí de que isso não é desrespeitoso, isso, né, por exemplo, a perda do privilégio não é o mesmo que castigo, né? A gente acaba caindo aí nessas pegadinhas, nessas mentiras, né, do nosso cérebro para nós, ou da sociedade para nós.
Então, hoje era este o recado, né? Se você quiser saber mais sobre esse assunto, quiser que eu traga mais exemplos ou mais aprofundamento a respeito disso, deixa aí seus comentários, também encaminha essa mensagem, esse vídeo para outras mamães, né? Outras pessoas, até mesmo os papais. Eu falo muito para as mamães, mas também, né, tudo que eu falo aqui vale também para os pais. E por que eu não falo, né? Por que eu sempre falo para as mamães? Porque este, né, é o meu lugar de fala, né? Isso que eu entendo mais. Eu não tenho como, né, estar no lugar de um pai para dizer, né, exatamente, né, como que são as experiências, as vivências do pai. Muito embora, né, a escolha, né, um caminho de criação com respeito, com acolhimento, com afeto, isso vale para qualquer pessoa. Mas como também o meu trabalho é muito baseado nessa questão do olhar para a criança interior da mãe, eu, né, optei por falar só para as mães. E também, né, ao longo dessa caminhada, dessa jornada aí, eu vim, né, tendo experiência, tendo contato com os pais que também estão nessa jornada, e o que eu pude perceber é que acaba que a gente tem, né, uma linguagem, né, uma abordagem que os pais às vezes não reconhecem, né, alguns lugares, algumas em angústias, algumas preocupações, algumas dúvidas que nós mães temos que às vezes os pais não têm. Mas a mensagem de respeito, de afeto, de não violência, essa vale para todos. Então, né, se você tem aí seu, né, companheiro, né, se você tem marido, né, e quer compartilhar com ele, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode fazer, né, com cuidado para não criar aí um conflito com o parceiro, né, se ele também não fez essa escolha. Mas, né, eu acredito que isso seja muito válido para toda a família, né, toda essa mensagem, né, que a gente traz aqui. Então é isso, pessoal. Obrigada por estar aqui, obrigada pela companhia aí, por me seguir aí, meu conteúdo que eu venho disponibilizando. Se você não me segue nos meus canais no Instagram, né, no Facebook, no Instagram é luciana.santosoficial, no Facebook é lu.santosoficial e no YouTube é Luciana Santos, né, ali vai ter o Criança com Voz para você identificar que sou eu, tá bom? Então, um grande beijo, uma boa semana para vocês e até o próximo encontro. Na quinta-feira de manhã, eu acredito que nós vamos estar, né, às 7 horas da manhã, falando para as mamães sobre os desafios, né, de olhar para a sua criança interior, e também na sexta-feira à noite, trazendo temas aqui mais complexos, mais voltados para essa questão também da consciência, né, da maternidade consciente. Tá bom? Um beijo e até a próxima!